Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. A gente sempre reitera, né, que é uma honra, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui e levarmos a todos vocês que nos ouvem, vocês que nos acompanham através desta live, os princípios antigos, né, entre aspas, mas tão necessários, que estão no Evangelho de Jesus e que são, digamos assim, amparados, né, pela espiritualidade através da doutrina dos espíritos. Então, é sempre uma alegria. Por quê? Porque nós trazermos aos nossos dias, né, verdades, trazermos aos nossos dias pontos de esperança, pontos de fé, mas fundamentados em ciência, é muito importante. Claro, exige de cada um de nós atitude, trabalho, comprometimento, verdade, né? Mas para aquele, né, que toma esse caminho, com certeza ele encontra os maiores tesouros que a gente pode buscar nesse momento evolutivo que a gente se encontra, que é a saúde física e a paz de espírito. Então, é uma honra, né, nós estarmos aqui. Bom dia, Antônio. Bom Bom dia, dia a Alessandro. todos. A gente sempre repete, né, algumas questões do porquê estamos aqui, principalmente tentando ampliar esse trabalho, de alguma forma auxiliar aqueles que buscam por essa informação. E a gente sempre diz que a caminhada ela é individual. A gente pode entrar num caminho onde haja muitas pessoas e realmente é assim que funciona. Mas o percurso ele é feito por cada um. E nós também estamos buscando essa solidificação em nós mesmos dessas verdades, dessa compreensão desse todo, através das nossas buscas, das nossas etapas, do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos como um todo. E sempre que nós viemos aqui, nós reafirmamos em nós esses pontos, né? Nós reabrimos toda semana o Evangelho, não só aqui na Casa Espírita, nós fazemos isso com frequência, para que nós consigamos substituir em nós alguns pontos que são muito fortes, que são pontos de atração material. Nós vivemos, basicamente, todos nós, em função do nosso bem-estar físico. Sabemos que temos uma vida além disso, mas temos dificuldade em assumir essa postura verdadeira. Então, é pela insistência, pelo exercício, pelo trabalho diário, somente a questão mental, né? De tentar modificar conceitos que nós trazemos. Ainda ontem eu estava lembrando, Jesus disse, depois vem Paulo diz, e depois deles vem mais outros tantos que falam a mesma coisa, da, dessa necessidade que nós temos. Jesus falou, né, de que nós precisamos nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E esse nascer de novo significa esse processo de lapidação que nós, espíritos, vamos passando através de cada encarnação, de uma melhora, de uma compreensão mais ampla. E o Paulo diz a mesma coisa, né? Que é preciso matar o homem velho. Claro, no sentido dos conceitos, né? Que nós temos que combater as nossas tendências, os nossos apegos, para que o novo em nós possa surgir, porque a informação, ou até a sintonia nova, ela possa se fazer conosco, senão nós continuamos repetindo sempre valores e talvez seja um dos principais elos que nós precisamos romper, seja esse, essa da repetição, da manutenção de uma estrutura
que já não é mais necessária. É preciso vir a coisa nova, né? O ar novo, o ar fresco. E até nós poderíamos dizer, numa configuração totalmente diferente, né? Porque tu falava em caminhada, né? Aí eu estava pensando em mergulho, de tu mergulhar dentro de ti mesmo. Porque o que que acontece hoje e o que que acontece com a maioria de nós? Existe um Deus que é externo, né? Existe uma influência benéfica externa e existe a influência que muitos dizem, né, do maligno, que também é externo. E na realidade é tudo interno, né? Essa é o grande passo evolutivo de cada um de nós. Porque quando tu coloca uma coisa fora de ti, certo? Tu negocia com ela, tu interage com ela, né? Agora, quando a coisa ela tá dentro de ti, aí não tem, né? Ou tu serve a Deus, ou tu serve os teus interesses. Mas não é um Deus externo que se sensibiliza ou que se interage contigo. Tu é. Essa é a grande diferença, né? Porque hoje, se a gente for analisar, a maioria de nós vive essa caminhada evolutiva espiritual, mas com Deus externo, né? Que guia, que te orienta, que te penaliza, enfim, né? E na realidade não é bem isso, né? Tu é a manifestação de Deus. Deus se manifesta através de ti. Então tu não negocia com ninguém, tu negocia com o teu ego. Mas Deus é. Então, a partir do momento que tu mergulha dentro de ti e tu reconhece isso e tu passa a reconhecer isso, né? Não existe mais essa questão externa, essas negociatas, né? O que existe é uma postura. Ou tu é, ou tu não é. Simples. Não, isso aí dá o que pensar, né? Mas é para pensar. Sim, tem que pensar, porque tem que sair desses padrões antigos. se nós colocamos tudo como externo, a gente não se responsabiliza. Não, porque ontem eu estava escutando, tá né? fora, Eu estava né? escutando e os caras dizem, não, porque vem o maligno. Sim. Aí depois vem Jesus, aí depois vem. Não vem, né? É tu por postura que aí entram as leis, é claro, né? Sim. Mas é tu que por postura que quando tu manifesta, tu, né? Tu traz, tu canaliza. Então, mas é tu. Então, Porque por isso que fora tem tudo, né? Exato. Até lembra que nós estamos lendo lá de Jesus, né? Do adultério, Uhum. né? Pensamento por adultério. Exato. Né? E olha a profundidade que Jesus vai. Por isso que é mergulhar, tu entende? Vê se estava no Evangelho? Tá no capítulo 8, se não me engano. Né? É uma coisa grandiosa. Capítulo 8. Pecado por pensamentos. 8? Uhum. Eu vou tentar achar aqui para nós. Não, eu tenho bem-aventurados puros. Aqui, ó. Uhum. Tá aqui, ó. É. Ó. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não cometereis adultério. Tempo de Moisés. Adultério é trair, né? Traição. Traição. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Uhum. Que é o princípio de tudo. Porque não adianta tu tentar remediar uma coisa externa. Tu tem que... Ou mostrar uma coisa que não é verdadeira? Exato. Tu tem que evoluir a nível interno. Por isso que ele diz assim, né? Tu já cometeu. Pelo fato de tu ter o desejo, tu já cometeu. E por que de repente tu não materializa isso? Porque não existem condições, é uma vizinha tua, ou tu não tem, vai ver, tu não tem tanto café no bule, né, para encarar isso aí. Tu entende? Então, tem forças que oprimem, mas se não... Tu teria vontade. Mas tu entende como está errado a coisa?
E aí, Quando tu negocia com uma coisa externa, e ainda quando tu for negociar de novo com essa coisa externa, tu diz, aí tu te faz de coitado, né? mas eu não tu fiz nada. vê, eu até, né? Mas não fiz né. Ou às vezes tu diz, foi ela que me olhou primeiro. Ela deu um lance. É. E o interessante é que quando a gente desencarna, a gente continua com a mesma vontade. E aí não tem essa estrutura física aqui que me impede, ou aquela estrutura física ali, ou aquela outra. Porque o título do capítulo é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Exato, porque verão a E aí Deus. vai, né? Porque verão a Deus. Se o coração tá limpo, tu Te aproxima. tu manifesta o próprio Criador, porque tu está conectado com Ele. Mas se Ele não está limpo, tu entende? Tu vai continuar Com manifestando outra conexão. esses teus desejos, essas tuas coisas que vão atrair, tu entende? Semelhantes atraem semelhantes. E aí a gente fica nu perante Por a isso situação. que essa questão religiosa é um mergulho, né? Porque o próprio Jesus diz que isso tudo vai chegar um tempo que tu não precisa mais, né, de orientadores, de mestres, de, enfim, condutores. Porque se está tudo dentro de ti, né? Então o próprio Jesus diz assim, revelar. haverá um só rebanho e um só pastor, né? O pastor é o Criador. O rebanho são todas as criaturas atentas, vivas para o Pai, manifestam Ele, né? Então não precisa de outros, porque tu tem tudo dentro de ti. A nível de consciência, Sim, sim, tá tudo né? ali guardado, né? A nível questão de- é a escolha. exato, a nível de criação. E a questão da escolha também, tu tá amparado, porque quando tu vai escolher, tu tem a consciência. E a consciência, ela te diz, olha, acho que não é legal. Então, se tu tá todo encafifado, aí tu procura teus irmãos mais velhos, estuda um pouquinho eles, e eles vão te dizer o que é certo e o que é errado, o que tu deve e o que tu não deve. E se tu continuar na ignorância, não tem mais com quem tu negociar, dizer que a culpa é dela, né? Ou do outro. E sim, quando tu, né, cair dentro de ti mesmo, quando tu desencarnar, né, quem é o teu juiz? É tu, porque está tudo dentro de ti. Porque o que Por isso que ele sobrou, falou, né? porque o que sobrou é tu, né? É por isso que ele diz que aqui muito foi dado, muito será cobrado, porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento tu tem, mais obrigação tu tem de fazer a coisa correta, porque tu pode discernir com muito mais amplitude sobre as situações que são colocadas na tua frente, ao passo que a ignorância, muitas vezes, te leva por um único caminho, que é o único que tu conhece, mesmo tendo dentro de ti uma informação, o teu DNA, né, por consciência, do que é certo e o que é errado. Mas, enfim, Né, não cometereis adultério. Porque o adultério naquela época, como hoje também, são leis sociais, né? É uma coisa que não é muito boa de ser feito, né? Nem eu e nem tu contra mim, né? Digamos. Então não é uma coisa boa. E aí Jesus diz, mas todo aquele que tiver olhado com mau desejo por ela. Então aqui que entra um lance. Jesus está tentando proibir todas as coisas, né? Que a gente não pode fazer mais nada. Não, não é essa a linha, né? A linha o que que é? É tu que tem que dar a tua limitação. É tu que tem que te posicionar perante as coisas, né? Ou seja, que nem tu falou lá outro dia do 10º mandamento, de não desejar o jumento do teu vizinho, né? que também está errado. Aqui vamos falar do adultério. Não desejar a jumenta do teu vizinho, que é a esposa, digamos, né? Para brincar. Tá errado. Por quê? Porque se tu verdadeiramente quer alguma coisa, existem caminhos lícitos, corretos, bons, para tu alcançar aquilo que tu quer. Porque ele mesmo diz, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Quem procura, acha. Quem bate, a porta abre. Então, nós não estamos condicionados a uma questão religiosa punitiva que tu não pode fazer nada. Tu é filho e herdeiro? Uhum. Tu pode fazer
tudo o que tu quer. Só que tu tem que te lembrar que dependendo das tuas escolhas, as próprias escolhas vão gerar para ti um sistema de liberdade, de união, de fidelidade, ou um sistema, né, de contrariedade, porque tu está te colocando contra a família, contra a lei, contra os princípios. Tu quer ter uma esposa, ou tu acha que a tua não é legal, existem meios para que as coisas aconteçam, mas meios lícitos. Agora, quando tu adultera, digamos, tá errado. E quando também, Jesus vai mais fundo, né? Tu adultera a nível de pensamento, tu tá fazendo a mesma coisa. É nessa linha que Jesus quer dizer. Por quê? Porque fala a boca o que está cheio o coração. Porque tudo nasce, né, do coração. Tudo vem de dentro. Por isso que o mergulho é tu mergulhar dentro de ti. E ali, solitário, não tem negociata, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ele nos fala de uma forma muito clara que não adianta a gente só não fazer as coisas. A gente tem que cuidar com o desejo que manifesta a vontade, porque aquilo ali é um sinal de imperfeição. Então, não adianta eu não fazer se eu continuo tendo a mesma vontade. Eu continuo sendo o mesmo ser imperfeito. E mais adiante, ele até nos diz, né? Ou deixa subentendido, de repente não está tão claramente, mas que sempre que a gente repete esse tipo de situação interna, que ninguém está vendo, o desejo, a vontade, a intenção, nós estamos reforçando em nós essa imperfeição. Então, como é que eu quero melhorar? Eu quero ser alguém um pouquinho melhor, uma pessoa boa, virtuosa, se eu continuo escondido sendo o mesmo, eu continuo manifestando as mesmas vontades e aparentemente eu posso até ser uma, vamos dizer assim, que pessoa valorosa. É uma mentira. E isso aí, quem é que ganha nessa força, nessa disputa? Ganha aquilo que eu estou realmente manifestando aqui dentro, não o que está sendo fora. O fora rui. Numa primeira oportunidade, aquilo ali desaparece. Aqui dentro, ganha força. Então, esse combate que a gente tem que fazer é pela tendência, é observar o que eu quero, se está certo, se não está certo o que eu estou fazendo, e adequar. E ter uma relação madura, né? Ter um entendimento maduro de quem que tu é, filho de quem que tu é, aonde tu tá, como é que funciona tudo isso, né? Porque essa visão desse Deus externo, né? Ela realmente, ela não traz, assim, uma responsabilidade, uma maturidade espiritual para a alma, né? Tu fica nesse eterno dual, né? Que é o dois, que é ficar negociando. E se tu entra e mergulha dentro de ti, a coisa é bem diferente. Então, para nós termos uma ideia, né, dos nossos conceitos, a gente pede para Deus, né, que a gente ganhe na loteria, que aí a gente vai dar metade para os pobres, achando que Jesus escuta, né? Só metade para nós também, né? Exato. A gente só vai dar metade. Aí a gente vê lá na torcida de um lado, eu vi até uma velhinha outro dia, né? Rezava com o terço lá e tal, para que o time dela ganhasse, mas ela tem que pensar também que no outro lado, tem também uma outra velhinha, uma outra pessoa rezando. E Deus vai estar do lado de quem, então? Uhum. O que te leva a crer que Deus estaria do teu lado, né? Então, você nota, assim, um egoísmo muito grande, às vezes, da nossa parte. Você nota, assim, respeitando, né, uma ignorância muito grande da nossa parte do mecanismo como um todo, né? Desconhecemos Deus, né? Exato, completamente. Então, essa história, eu tenho fé, eu conheço, isso não existe, digamos, né? Mas é compreensível. Até porque o nosso estágio, né? Hoje temos guerras em nome de Deus, né? Eles abençoavam armas, né? Se não abençoam ainda. Se não fazem, né? Canhões, baionetas. Em nome de Deus. Então, esse Deus aí, por isso que cada ciclo evolutivo, né? Cada tempo evolutivo para a humanidade,
é uma lição, né? Você lembra lá, olho por olho, né? Um Deus severo, tirano, que ainda está por aí. Depois, então, o Deus de Moisés, dos 10 mandamentos. E hoje, né? Um Deus de amor. exato, a inteligência, né? A causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, que é Deus. Né? Nós falávamos outro dia, o cara dizia, bah, ó, tu sai de noite, tu vê o céu assim, não tem como tu dizer que não existe uma inteligência por trás. Eu digo, sim, e olha os morcegos, né? Falei para ele, os caras não enxergam e tal, e ainda acham uns mosquitinhos pequenininhos para se alimentar. Então, quer dizer, será que isso tudo é obra do acaso? Ou por trás dessa inteligência existe uma inteligência que organiza tudo isso? Que é o que está ali nesses livros, né? Em vários livros também. E é o que é necessário para cada um de nós, em assumirmos essa postura. Mas nós ainda, né, estamos naquele tempo de delegarmos aos outros, né, de dependermos dos outros, não assumirmos uma postura, né, e não termos respeito, às vezes até com a obra, né? Mas é compreensível tudo isso, de tipo assim, tu conquistou, mas pela vontade de Deus. Aí tu tem 3, mas tu quer 5. Aí tu tem Pra deixar 5. guardado. Aí tu quer 11. Aí tu tem uma loira. Aí tu quer a morena. Então quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. Né? Tu acha que tudo é teu, que tu pode tudo mesmo? Ou existe alguma coisa por trás disso tudo? Por que uns que querem ter não têm? Por que tu tem e outro não tem? Por que às vezes o outro tem e perde? Por que, né? Então, tem alguma coisa atrás disso, né? E o que que move essa ânsia de querer, Exato, né? né? Por que que eu quero? Qual é o vazio que eu tenho e que eu busco satisfazer? E esse querer tem fundamento, Vai resolver? né? Então, por isso que nós fizemos o evangelho na rádio. E hoje é quem? Hoje sou eu. Então, vamos lá. Vamos pedir, Vamos ver se ele né? cai na mesma. Claro, vamos pedir inspiração aí para que realmente a gente possa, no dia de hoje, né, ter nas palavras de Jesus mais um, um ensinamento, né? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, ou aos seus interesses, ou à matéria. Olha ali, ó. Cai sempre, não que cai na mesma, né? Mas sempre se fala sobre os Pertinho. mesmos, as mesmas coisas porque tá tudo vinculado. Então, a gente tava falando agora de apego, de interesse, de querer. Sim, do E, desejo, né? e aí, Tu tem 13 e aí tu quer 5. Tu tem é, 5, tu quer 11. a insatisfação, né? Exato. E aí, dentro desse capítulo, nas instruções dos Espíritos, o subtítulo, A Verdadeira Propriedade. O que que realmente é teu? E sabendo o que que é teu, depois vai falar aqui, né? Mas enfim, o que que a gente gasta o tempo satisfazendo o que não se leva e o que não é nosso? A ilusão que se tem sobre a vida é muito grande, né? É um, é um mecanismo, é que nem a velhinha rezando pro time dela ganhar. É uma loucura isso é uma ilusão, achando que vai e que vai resolver. Mesmo que Não, mas a consiga o gente tem que intento. entender, né? Sim, sim, porque a gente também é assim. A gente não Sim, é diferente. sim, Mas a gente precisa romper. sim. Que aí dói menos. Tem que ir para frente, vamos dizer, né? Vamos ver então o que que fala aqui na primeira parte aqui. O homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada,
porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis, mas não se encarrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Esse é o primeiro parágrafo. Parágrafo. Né? Já é bastante esclarecedor, né? Ele diz, né? Tipo, o que nós temos verdadeiramente de posse real, né? O que possui ele, pois, ó, nada daquilo que é para uso do corpo e tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e eis o que leva. Então a gente já ouviu muito isso, né? Veio sem nada, né? Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta e tal, e não leva nada. E mesmo assim, os nossos apegos, né? O nosso tempo, né? Ele é dedicado quase exclusivamente para amontoar, né? Para de repente fazer coisas, né? Que tu não vai levar nada disso. E o nosso egoísmo ele é tão grande que a gente às vezes não é nem consciente, mas a gente tem isso guardado dentro. Ah, tudo bem, eu não vou levar, mas vai ficar para os meus. E aí quando tu desencarna, além de tu não levar, é um monte de tralho que tu deixa para os teus, que eles pegam e assim que eles conseguem, eles botam tudo fora, porque é tudo porcaria. E que a gente guardava com um apego, com um sentimento, como se fossem coisas magníficas. Energia estagnada, parada, sujeira. Então, estamos começando um friozão agora, né? Ah, abre lá o armário, lá vê lá, tem um negócio lá que passou um ano, tu nunca usou. Não, tu comprou uma nova. Sim. Comprou uma nova. Recicla? Dá velha. Claro. Já dá educa as crianças também para isso. A fazer gente a mesma coisa, né? Não dá um presente para uma criança se ela não der o velho. Uhum. Vai educando ela nessa questão, né? Explicando por que tu tem que fazer Exato, isso. porque existem muitos que não têm. Uhum. E o desapego é o princípio evolutivo que rege todas as almas. Por isso que Jesus, todo o evangelho de Jesus é só desapego. Só desapego. Né? Por quê? Porque Jesus compreende onde está o inimigo. Né? Que é nessa questão, sim, o inimigo está fora de ti. Porque ele te tenta, né? Tu quer a outra, tu quer o jumento, tu quer uma jaqueta melhor, né? E às vezes tu tem tanto apego que tu compra uma jaqueta melhor e tu não te lembra de dar aquela outra. Tu diz, não, essa aqui eu vou guardar, eu faço isso, eu fazia. Tem um dia por ano que talvez eu use. Quando eu vou acampar, para não estragar a nova, eu vou guardar essa velha. E, cara, e tu não vai usar. Eu sei porque nós somos assim, né? É uma questão Todos cultural, nós. que por isso que a gente precisa ressignificar, né? Por isso que mataram o homem velho, por isso que mergulhar. Olha o que é um mergulho, é uma coisa aterradora. Mergulhar mesmo. Profundo, né? Não, eu digo mergulhar na água. Sim, sim. Né? Quando tu mergulha na água, no mar, coisas assim, é uma coisa aterradora. Porque é tu e tu. Então, às vezes. Tu tá sob uma força. Sim, e se tu não sabe o que tu tá fazendo. Tem que tá alerta. Tu entendeu? Então, é muito interessante. E por isso que a verdadeira propriedade, o que tu tem verdadeiramente que é teu. E às vezes a gente diz assim, né? Até nas nossas palestras e tal. E aí o pessoal fica com o zoião, né? Tu vai ter que prestar conta até do uso que tu fez do teu corpo. E aí o pessoal fica assim, mas tchê, e aí? Tá, mas, né? Uhum. E o pior é que é verdade. Se tu cuidou bem dele ou não. Sim. Se tu respeitou o que te foi dado, se tu fez um bom uso com ele, se dele tu fez boas obras, porque ele é um instrumento de trabalho. Se tu trabalhou só para ti, é a parábola dos talentos, né? Entendeu? Se tu trabalhou só para ti, tá louco. Agora, se tu usou desse equipamento que te emprestaram para teu bem e bem daqueles que te cercam, né? Tranquilo. Tu vai ganhar um Tranquilo. até melhor na próxima. Exato. Porque tu
usa, tu trabalha, Tu faz um bom uso. tu bota em atividade, em progresso, enfim. Ganhou uma enxadinha, fez um bom trabalho, vai ganhar um enxadão, né? Essa aqui é melhor, olha Isso. só, cabo comprido. Exato, e depois ganha outras coisas. É. Né? Porque muito As bom, metáforas, né? servo bom e fiel, como foste fiel no pouco, dar-te-ei poder, né? Então significa dizer o quê? Dentro da obra, se tu faz um bom trabalho, né? A própria estrutura, ela te apoia, te ampara para que esse trabalho continue sendo feito, né? Aqui nessa mensagem aqui que a gente leu, o primeiro parágrafo, a última parte ele diz uma coisa muito interessante, né? Quando tu vai viajar para um lugar longe, tu compõe a tua mala com o quê? Com coisas que tu vai usar lá ou que tu não vai? É uma coisa de inteligência, né? Não, que nem nós aqui, inverno agora. Sim. Tu vai para a Europa. Lá eles estão entrando num calorão. No verão, é. Aí tu vai levar todas essas roupas. Vai levar um casacão para quê? Vai empilhar a mala Para de não usar. meião, cuecão, assim vai. Então é uma metáfora, né, da vida futura, da vida Ou moeda que lá espiritual. não circula, ou... né? Para que tu vai amealhar ou preparar coisas que tu não usa? Então, é para a gente perceber, né, que de repente muitas coisas que a gente está fazendo durante a vida não servem nem para essa vida, quanto mais para outra, para o lado de lá. Então, é preciso dar uma freada, dar uma parada. É uma e ressignificada, repensar. né? Tem que Ressignificar. olhar direitinho pro É todo um negócio. processo muito lento e individual, né? A gente não está aqui ditando regra, porque às vezes o cara dizia, tu tem que dar tudo para a igreja e tal, mas o representante da igreja sou eu, tu tem que dar para mim, né? Não, essa não é a ideia. Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. Então, que nem aquela, né? É uma piada, não me lembro bem dela, né? Que tinha 3 lá, e aí... Quando o cara morreu, ele disse assim que eles deviam botar o que eles deviam no caixão, né? E aí um foi lá e botou uma grana, outro botou o ouro que ele devia pro cara, e foi o padre lá, né? Recolheu tudo e botou um cheque. Para ele descontar. Entendeu? Com certeza, ele não conseguiu descontar aquele cheque. Mas é bem um espelho humano, né? Sim. Como a gente é. Ó, tá pago. Tá pago, o negócio foi feito, mas é uma história bem legal, ela é bem lúdica, né? Então ela tem explicações, né, eu não soube dizer ela toda, mas basicamente é isso. E é o que vai falar agora, né? Que é o que vai falar agora. Tipo assim, tá lá na espiritualidade. Tu acha que tu vai para onde? Não, digamos que não acabe, né? Sim. Porque tem gente que pensa que acabou tudo. Não vou me preocupar porque não tem continuação. Até desse aquele negócio. Deus de azar e de sorte, ele vai acabar, né? Será que aquela senhora vai parar de rezar? Nunca, né? Ela vai continuar fazendo aquilo que ela faz. E não está errado. Então, tu vai para o lado de lá, mas para onde tu vai? Né? Então ele fala um pouquinho aqui, é mais tipo um conto, né? É. um... Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que paga. Não se lhe perguntará quanto tinhais sobre a terra, que posição nela ocupáveis, ereis príncipe ou operário, mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. A mensagenzinha de 1860. E aí, ela é bem simbólica, né? Ela é bem ilustrativa.
que na realidade tu vai numa estalagem, né? Tu vai num hotel, tu vai pagar por aquilo que tu pode, e por aquilo que tu tem, né? Uhum. Então, se tu quer uma suíte, tu vai pagar um pouco mais. Se tu quiser um quartinho, e se tu não tem, tu não vai nem entrar no hotel, né? Mas lá tu já entrou. Tu morreu, né? Aí tu vai para palha, que é o que ele diz. Então, e o pagamento lá, por isso que ele faz esse jogo, né? Tu era príncipe ou tu era operário? Então, quer dizer, lá não é a conta que vai ser, né? Eles vão te perguntar o que tu está trazendo, eles vão te pedir, né? O que que tu tem, ó. O que dela trazeis não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, muitas vezes um operário ele pode ser muito mais rico do que um príncipe. Porque um príncipe de um coração endurecido, quando desencarna, não leva nada. E um Leva operário, ódio atrás dele. às vezes, que só tinha lá a lancheirinha e dividia com um amigo dele que não tinha. E fazia o seu servicinho Exato. corretamente. Né? Mas isso tudo a gente não É filme, isso é filme, né? é um filme, É, né? isso aí é bonito de ver em filme. É. Na vida real, nós queremos ser o O príncipe. evangelho também parece um filme, né? Por isso que a gente está aqui para fazer o evangelho, porque para trazer de volta uma coisa Pouco esquecida. não, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe evolução sem passar pela porta estreita do Evangelho, né? Que essa é a didática, né, para esse tempo. E para outros tempos futuros existem outras lições, né? Mas momentaneamente, se tu não faz, né, se tu não pratica, se tu realmente não tem noção, né, se não existe uma transparência, uma verdade na tua relação com Deus, tudo aquilo que tu construir ali em cima vai ruir, né? Que é o que Jesus dizia. E quando Jesus diz essa frase, né, que ninguém vai ao Pai senão por mim, a gente sempre tenta dar um jeitinho. Não, Então a gente se reza. usa dele para se salvar. Eu vou rezar para ele, eu tô com ele. Exato, Né? Mas na verdade o que ele quer dizer é que é o exemplo dele. A gente tem que Exato. fazer o que ele fez exato. para poder chegar lá. Não, e Senão- numa questão firme, única. Não tem negociata. Verdadeira. Não tem negociata. Né? É certo ou não é certo? Por isso que a gente diz, tem que mergulhar para dentro, né? Tem que mergulhar dentro, e ali dentro Deus habita os nossos corações, porque nós somos filhos de Deus. Toda criatura tem alma, né? E todas as almas promanam do Pai. E tudo que promana do Pai carrega a essência do próprio Pai, do Criador. Só que a manifestação ela se torna diferente por momentos evolutivos de cada um de nós, pelas cascas que a gente carrega, né? Então, se tu vai entrando dentro de ti e tu vai tendo uma relação verdadeira, tu vai tirando, né, essas questões, Vai limpando. Né? exato, que não são corretas, né? Que não são corretas. Por isso que ele dizia, né, da questão do adultério, né, que nós falávamos, né? E Do dessa desejo. e do desejo, né? Tu tem tudo que tu tem e ainda tu quer, né, aquilo que não é teu e Pra quê? veja bem, e de formas muitas vezes escusas, e veja bem, de formas às vezes que prejudica o outro, que Com lesa certeza. o outro, Uhum. né? E achando que tu é o cara. Que eu mereço mais do que ele. Sim, Ou que ele nem merece. é, Porque a gente não tá nem aí pro outro, né? exatamente. Por isso que faz o Exatamente. que faz. Que ali quem fala muito disso é o Trigueirinho. Como é que é o nome dele? Não é o Trigueirinho. É Trigueirinho. Mas ele tem um nome, o cara, né? Ele tem muitos livros e é de uma profundidade o conhecimento deles que tá louco, né? E aí ele coloca assim, ele mostra a nova etapa da humanidade pós, tu entende? Esse momento ego, orgulho nosso. Porque a gente vive única e exclusivamente para nós, né?
Às vezes a gente ajuda para se salvar, a gente faz para se garantir. Se livrar Exato. do cara. Que é aquela história lá dos trabalhadores da última hora, né? Um faz porque quer o dinheiro. O outro faz porque acredita na justiça de Deus. O outro faz porque ele sabe que ele está dentro do sistema, né? E que tudo que ele faz é dele. E ele é parte integrante do todo o projeto, porque ele é herdeiro. Tudo é dele, né? Então, o próximo passo é mais ou menos que nem está no mundo espiritual, né? Nas camadas das bons espíritos, né? Que tipo, tem um trabalho a fazer. Aqui, tu diz assim, bota uma fila aí, tu diz assim, ó, tem um trabalho a fazer assim, quem quiser, um passo à frente. Um monte dá um passo para trás e aquele que está dormindo... O que ficou, tava olhando o celular quando o Sim, tá sozinho. quando o Nota está sozinho, tem que fazer o trabalho. Lá, quando tem um trabalho a ser feito, ele é disputado. Por quê? Porque é uma oportunidade evolutiva que tu tem. É uma oportunidade de prática de bem. Crescimento. Por isso que a gente diz, no mundo espiritual, os bons, eles são incansáveis. Eles não cansam. Se tem oportunidade de bem, tô dentro. Tá lá. Tá lá. E nós estamos nesse tempo, né? Estamos tentando aprender ainda. Exato. Se posicionar. E é por isso que a gente faz isso, né? Um convite a todos nós, assim, que a gente se aproxime do Evangelho, que a gente se aproxime, né, dessa coisa boa que é nós estarmos acordados, né, para a obra, acordados para a vida, acordados para Deus, para aqueles que nos cercam, e tentarmos, na medida do nosso possível, fazendo o nosso melhor, seguindo o exemplo desses nossos grandes irmãos que muito nos ensinaram. Que hoje nós abrimos Pascal, né? Lá em Genebra, 1860, que foi também um grande homem, fora todos os outros que também auxiliaram. Inclusive Santo Agostinho foi um dos cabeças, né, de toda essa história. E Santo Agostinho é Santo Agostinho. É um homem para ser estudado. A história dele, né? A história. É uma Para coisa... poder entender as palavras depois. Sim, uma coisa grandiosa o que essa alma fez nas oportunidades que ele teve. Grande abraço, estejam sempre conosco e que a gente possa sempre, né, no Evangelho de Jesus, nos aproximarmos. Obrigado a todos e até sábado que vem, para a gente continuar essa nossa etapa de transformação que a gente se propõe a fazer todos nós. Até lá.